Oi, gente, hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, e eu quero falar com vocês sobre o filme The Physician, que a tradução correta do título seria O Médico, mas aqui no Brasil fizeram a tradução bizonha chamando de O Físico, que não tem nada a ver porque ele não é um físico, ele está trabalhando justamente com os primórdios da medicina no Oriente Médio, né? Claro que tem os primórdios da medicina na Grécia, com o juramento hipocrático e tudo mais, Hipócrates, mas existe uma outra fase da medicina no Oriente Médio, na parte do mundo muçulmano, né, em Isfahan, com Ibn Sina, que é um personagem real, mas o filme é baseado num livro que é ficcional. Muito interessante a história, quero falar com vocês sobre esse filme que está disponível no Netflix. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras, como hoje. E se você gosta do que eu faço, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe e se inscreva nas nossas outras redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, todos os links, inclusive do nosso Apoia-se, vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Bem, esse filme ele trata da história de um jovem menino, né, Rob Cole, que ele acaba sendo adotado depois que a mãe dele morre por um chamado um barbeiro, que é interpretado pelo Stellan Skarsgård, que é um ator que eu gosto bastante. E os barbeiros eram no século XI, quando o filme se passa, eram quase que médicos improvisados. Eles eram dentistas, médicos, cura tudo, o que era possível curar na época, né? Mas existia uma série de problemas de saúde que eram completamente incuráveis para a época. Vale lembrar que naquele período ainda não existia a chamada medicina científica. A ciência é uma coisa do século XVI, XVII, né? Nós estamos falando do século XI. Então, você tem aí alguns conhecimentos sobre medicina em alguns lugares do mundo. E um dos lugares do mundo onde havia esse conhecimento era no Oriente, era no mundo muçulmano. Muita gente hoje olha para o mundo muçulmano e percebe todo o atraso e não sabe que até mais ou menos aquele período, século XI, o mundo muçulmano tinha cidades que eram as cidades mais avançadas, os centros de conhecimento principais do mundo. Por um bom período, Bagdá foi o centro de desenvolvimento do conhecimento humano. Enfim. Só que, a partir de um determinado momento, e eu posso até trazer um vídeo do Neil deGrasse Tyson, que ele fala sobre isso, vieram clérigos que pensavam que matemática era coisa do diabo e perseguiram os cientistas, não eram cientistas, mas assim, os sábios e aqueles que estavam nos primórdios do que viria a ser no futuro o conhecimento científico. Então, e isso aparece no filme. Isso é muito interessante, que o filme mostra o fundamentalismo islâmico chegando e destruindo aquilo que as cidades islâmicas tinham de mais avançado, de mais positivo. Essa foi uma coisa, inclusive, no filme que me emocionou muito, porque quando você vê esse fanatismo religioso acabando com o conhecimento, eu fiquei muito, muito triste vendo, mesmo mexeu comigo, porque eu pensei em todo o conhecimento e todas as vidas que foram perdidas por causa disso. Embora a história do Rob Cole seja uma história ficcional, o que aconteceu com aquela sociedade não é ficcional no filme. Ou seja, o que aconteceu com aquelas sociedades foi assim. Aquilo de fato aconteceu. Ou seja, de fato, o fundamentalismo religioso impediu o progresso do conhecimento, queimou livros, destruiu o conhecimento que existia na época em grande parte. O Ibn Sina, parte do que ele fez foi preservado e por isso que a gente sabe da existência dele, né? Foi realmente uma figura muito importante. Mas muito foi perdido. Muito, muito, muito foi perdido. E isso é absolutamente dramático. Quando as pessoas falam contra o conhecimento científico, eu fico muito aborrecido quando aparece, por exemplo, a Damares falando contra a teoria da evolução.
eu fico muito aborrecido porque o conhecimento científico, inclusive coisas como a teoria da evolução do ponto de vista genético, ajudaram a avançar pesquisas sobre medicamentos que salvam milhões de vidas. A expectativa de vida dos seres humanos aumentou muito com a combinação entre os avanços da medicina e transformação também das cidades, com encanamento e tudo mais. Quer dizer, o avanço técnico e o avanço técnico-tecnológico do tratamento da água e tudo mais que aconteceu nas cidades, que acontece no momento bem posterior, também está relacionado com conhecimento, também está relacionado com ciência. Então, eu fico muito realmente impactado com essa parte do filme, porque e vocês vão ver como é que isso acontece no filme, que eu não vou contar, mas porque ele me fez pensar sobre o aspecto maior, ou seja, que e o pior é o seguinte: o Irã, quando ia sair desse buraco com o Mossadegh já no século XX, os Estados Unidos patrocinou um golpe lá no Irã, voltou o Shah. O Shah é um personagem, inclusive, essa figura do Shah aparece no filme, né? O Shah do filme é até muito mais simpático do que o Shah do século XX. Mas, e aí, a Revolução Islâmica acontece tempos depois do Mossadegh ser derrubado, e aí um retrocesso no Irã se solidifica. Então, o que eu estou querendo dizer é que o filme é um excelente mote para pensar sobre os riscos do fundamentalismo religioso e de como ele, sendo hostil ao conhecimento científico, ele produz perdas incalculáveis de vidas, de desenvolvimento, de possibilidade de viver melhor. E nós estamos vivendo no Brasil um processo do cristianismo nosso, que era predominantemente católico. É até interessante eu ter feito um vídeo hoje sobre o Papa Francisco, mostrando uma posição mais progressista, embora eu tenha lá minhas divergências com o Papa Francisco e com a Igreja Católica também, mas isso não vem ao caso. Mas comparativamente com o Papa Francisco e os neopentecostais, nós vemos um avanço significativo em relação a posições progressistas, não é? E pró-ciência, pró-combate ao aquecimento global e tudo mais. E no Brasil nós estamos vendo um avanço muito perigoso desse obscurantismo, dessa visão anticientífica, dessa visão hostil ao conhecimento científico. E as pessoas às vezes acham que isso não causa muitos danos, assim, que não, é só o que as pessoas acreditam, não tem nada demais, isso daí não vai ter um impacto. Gente, se essas crenças se solidificarem cada vez mais, menos ciência sendo produzida, isso prejudica toda a humanidade. Toda a humanidade sofre com isso. Quando algum cientista em algum lugar do mundo traz um avanço, descobre uma nova droga para combater o câncer, quando algum cientista descobre alguma técnica nova para limitar o aquecimento global, limitar a emissão de gás carbônico na atmosfera, ou retirar o que existe, toda e qualquer conquista científica tem o potencial de beneficiar toda a humanidade. Ela também pode ser usada para a construção de bomba atômica e tudo mais. Quer dizer, a ciência não é neutra, a ciência pode ter um uso destrutivo também. Mas predominantemente ao longo da história da humanidade, se nós formos colocar na balança, muito mais a ciência colaborou para melhorar nossas vidas do que para piorar. E também é uma fonte de uma saída para todas as crises que nós vamos enfrentar. Quer dizer, o conhecimento científico ele é central para a gente lidar com todos os problemas que a humanidade vai enfrentar no futuro próximo, seja problema de população, seja crise da água, seja alimentação, seja falta de emprego. Nós vamos ter que utilizar o conhecimento científico. E abdicar do conhecimento científico e abdicar do conhecimento, da busca pelo conhecimento, que é central no filme, e nesse aspecto o filme é muito bonito, é absolutamente dramático. É uma coisa que é a humanidade se autodestruindo.
é uma coisa que realmente, além de me chocar, me preocupa muito para o futuro. E eu diria até que é uma das razões de eu ter construído esse canal. Não que eu acho que eu sozinho vou resolver esses problemas, é óbvio que não, mas eu quero ser uma força, ou fazer parte de um movimento junto com outras pessoas que vão colaborar na direção do conhecimento científico, na direção da democracia, na direção... Quer dizer, eu quero contribuir nessas direções, da justiça social, do desenvolvimento sustentável. Tem direções que eu quero contribuir nelas. Nessas direções eu quero contribuir. Eu quero dar a minha parte. E isso é muito bonito no filme porque mostra o personagem do Rob Cole, ele é motivado fundamentalmente para fazer isso, né? É claro que no filme tem uma conexão inicial, que a primeira pessoa que ele queria salvar era a própria mãe. Né? Era a própria mãe. E é muito comum a existir essa conexão. Na minha própria família, minha mãe fez medicina, em parte, não exclusivamente por isso, porque queria ajudar a saúde do pai dela, meu avô. E meu pai fez medicina muito ligada à ideia de contribuir com a humanidade, de ajudar a salvar vidas, a uma visão humanitária sobre a medicina. E quando ele foi para o ensino e quando ele foi para a docência, embora ele não estivesse na parte clínica, esse desejo de contribuir nessa direção, na direção de um cuidado mais humanizado, na direção de uma categoria médica mais humanizada, mais preocupada com as condições de vida, preocupada com a questão social, preocupada com os determinantes sociais do processo de saúde e doença, algo que ambos os meus pais deram uma contribuição significativa, cada um em sua área, cada um à sua maneira. Da minha mãe no planejamento de saúde, meu pai na medicina social, de formas diferentes, enfim. Minha mãe fazendo consultorias em sua área, meu pai atuando mais em ACC, que é a atividade comunitária. Quer dizer, são estratégias e formas muito diferentes, mas fizeram isso e fazem isso até hoje. E eu acho que eu sou muito motivado por esse exemplo. Por esse exemplo de luta, eu diria. Por uma humanidade mais justa e melhor. E o filme me emocionou muito. Vocês conseguem perceber que eu estou emocionado até agora, só de lembrar. Eu tenho um pouco esse coração mole, assim, mas, enfim. Recomendo para vocês assistirem. Não sei se vão se emocionar tanto quanto eu, porque eu tenho toda essa história pessoal, digamos assim, e da minha trajetória acadêmica que me faz muito sensível a esses problemas de forma específica. Talvez mais do que pessoas que têm uma trajetória diferente, mas, enfim. Vai da sensibilidade de cada um. Recomendo fortemente que vocês assistam o filme e é isso aí. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhem e considerem se tornar apoiadores, ajuda muito o que a gente faz aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.